a pedir resultados da associação. De facto, ele é a pessoa que está por trás disso. Ele é aquele que diz que nós temos que medir os resultados, etc, etc, etc. E é verdade. Fazer reiki é muito bom, mas vocês já viram que nós temos mais de 50 instituições, uma tonelada de voluntários, uma tonelada de coordenadores. Se isso não aparece como resultado, isso tem um valor próprio para as pessoas, mas não tem um valor que possa ser mensurável. Se possa dizer, é incrível como a vida de 1000 pessoas foi mudada com a prática de reiki. Não é? Se nós pudermos comprovar isto, vocês acham que faz efeito ou não faz? Faz, não faz? Então vale a pena medir, não é? Pronto. Isto é sempre uma coisa um bocadinho mais racional, mas por vezes tem que ser. É por isso que no reiki temos que usar mente e coração. Está bem? Portanto, vou passar aqui ao Gabriel, para ele nos dar umas ideias engraçadas. Viva! Estão-me a ouvir? Não? Agora sim. Uma boa tarde. Espero que tenham almoçado bem. Estamos todos aqui bastante energizados, uma plateia francamente preenchida, ainda bem. É bom sinal. É sinal que a associação está, de facto, toda motivada e unida. Eu venho aqui apresentar uma parte que acho que fazia falta, porque depois do café é sempre preciso que as pessoas descansarem um bocadinho, e portanto vou apresentar aquela parte agradável, que é números, coisas assim. Pronto, eu pensei em, de facto, apresentar aqui um conjunto de dados estatísticos que foram utilizados num trabalho que eu fiz académico, que teve como base a Associação Portuguesa de Reiki, e portanto achei que é a parte mais agradável do dia, que é a parte dos números. Mas depois pensei que, dado adiantado a hora, e serem 3 e tal, neste momento já 3 e meia, para aí, 3 e tal da tarde, mas eu pensei que apresentar às 3 horas provavelmente vai ser um bocadinho desagradável encher estes números e vamos fazer as coisas muito simples. Eu, quando digo simples, estão verdadeiramente simples. Portanto, para aqueles académicos que estão aqui, ou para aquelas pessoas que são licenciadas ou doutoradas ou o que seja, por favor, não pensem que vou apresentar um trabalho de mestrado, nem fazer nenhuma tese sobre a associação. O que fiz já passou, neste momento já tenho os dados. Agora, é importante que nós fiquemos com uma ideia do que é que foi este trabalho. Este trabalho foi, desde logo, um desafio, atender ao facto da associação, enfim, pelo tamanho que tem, porque não é, de facto, uma associação excessivamente grande, ou seja, é grande na dimensão, mas não é grande enfim, no forma. Aqui não se tem noção do erro. Mas pronto, de qualquer modo foi difícil enquadrar esta associação dentro da literatura que existe, técnica, do concerne à gestão. Pronto, de qualquer modo achámos que, de facto, a dado passo, eu achei que estava na altura de avançar e penso que foi um momento crucial e até diria que provavelmente, quem sabe, o nosso eu grande que está por cima de todos nós me inspirou para, de facto, fazer e terminar com sucesso a dissertação. Mas, uma vez que se trata de economia social, vamos ver se eu entendo isto. É verdade, o Freire é aquele. Vamos abordar. Eu achei que ia fazer um breve enquadramento da economia social. Todos sabem o que é a economia social, mas acho que era importante referi-lo. E, para além disso, referir alguns elementos acerca do estudo de caso da Associação Portuguesa de Reiki e, por fim, uma conclusão brevíssima. Agora vamos para trás. Então, a tipologia que encontramos mais comumente respeitando às associações, ou melhor, respeitando às organizações de economia social, são claramente as associações, as fundações, as mutualidades e as cooperativas, mas não podemos esquecer outras organizações, mesmo que sejam formais ou até informais, que são tão importantes como as outras que são formais, que é o caso das associações, cooperativas, mutualidades e fundações. E porquê importantes? Porque têm um papel que acrescenta o valor social às comunidades onde se situam e, para além disso, têm um princípio de gestão democrática, participativa, um voto, uma pessoa, um voto, e, portanto, que é o que acontece na Associação Portuguesa de Reiki,
existe uma distribuição interna dos lucros, portanto, não há lucros para fora, ficam dentro da associação, dentro das organizações da economia social. E assim, o empreendimento social começa normalmente com um problema. O problema é esse que o João e bem identificou, uma vez que se trata da Associação Portuguesa de Direito, eu particularizo. Houve uma ideia que naturalmente decorreu da experiência pessoal e profissional do João e era evidente que deveria haver uma solução inovadora e sustentável e, portanto, que trouxesse valor acrescentado à comunidade, que serve, neste caso, praticantes e terapeutas de direito. Mas, sem dúvida, os 3 últimos quadrados, as redes de contacto, as parcerias estabelecidas e a otimização dos recursos, são 3 vetores que são absolutamente essenciais. Portanto, sem haver uma forte rede de contacto e potenciada constantemente, que é um trabalho que o João faz, muito bem feito, aliás, de todas. As parcerias que são essenciais, que hoje em dia as organizações sem fins lucrativos não podem viver sem parcerias. Eu, quando digo organizações sem fins lucrativos, digo também organizações com fins lucrativos, porque muitos de vós são organizações com fim lucrativo e, portanto, essa parceria que vocês têm com a Associação é fundamental e, portanto, está aí um dos caminhos que a Associação escolheu. E, por fim, a optimização dos recursos, que é aquilo que todos nós fazemos. Ou seja, quando vamos aos hospitais, quando vamos a eventos, quando vamos procurar outras entidades, as autarquias, para fora, estamos não mais do que à procura de otimizar os recursos que dispomos. Ou seja, se quiserem, potenciar os recursos que temos. E, portanto, nesse sentido, é bom que tenhamos em conta que esta ligação que existe forte entre os colaboradores e a Associação é absolutamente essencial e, sem vós, a Associação muito certamente não existiria nos moldes em que está. Relativamente ao empreendedorismo social ainda, é claro que existe uma diminuição do papel do Estado, é uma coisa evidente, não é nada de novo, mas este tipo de organizações está muito ligado à missão e aos valores e, portanto, nesse sentido, é fundamental que as práticas tenham sempre presente a missão e os valores das organizações, mas também é importante que elas sejam projetos alternativos e que façam face à ausência do Estado na comunidade. Portanto, a ausência do papel do Estado, sobretudo na saúde e na educação e no emprego. Portanto, a questão do voluntariado é uma questão absolutamente determinante e acho que a aposta que todos nós fazemos no voluntariado, quando digo todos nós, digo a Associação Portuguesa de Direito e os coordenadores, todos vocês e todos nós fazemos um trabalho extraordinário no que diz respeito ao voluntariado. E, portanto, nesse sentido, a participação dos cidadãos é crucial neste tipo de organizações e, portanto, sem eles, nós não conseguiríamos ter a projeção que temos neste momento. Também não era possível que uma associação, uma organização existisse sem um planeamento estratégico, sem uma direção estratégica, e esta direção estratégica é fundamental que tenha como base um pensamento estratégico, não tendo um planeamento estratégico, porque não é fundamental numa pequena organização, que tenha um planeamento estratégico, mas já é fundamental que tenha um pensamento estratégico. E, portanto, nesse sentido, a Associação Portuguesa de Reiki tem claramente um pensamento estratégico, não tem ainda um planeamento estratégico, mas o planeamento estratégico, segundo a literatura, não é absolutamente essencial que tenha um planeamento estratégico, uma vez que, se tiver um pensamento estratégico, existe uma ordem na execução das suas ações que é fundamental. Mas também é importante que exista a tal avaliação dos resultados, como o João referiu, e os impactos gerados. Os impactos que são, no fundo, os objetivos específicos e gerais que foram definidos e que estão, obviamente, com base na missão e nos valores da organização e, portanto, esses impactos devem ser medidos e ter a noção de que se estão ou não estão a ser atingidos. Por outro lado, um outro aspecto que, no fundo, quase que se entrelaça com os recursos, a otimização dos recursos, que é claramente a diversificação dos fontes de financiamento, que é uma coisa que a Associação Portuguesa de Direito e todos nós, cada um da sua empresa, procura devidamente encontrar a diversificação dos financiamentos,
seja eles através de ações paralelas ou de ações extra, aquilo que é o nosso core business, mas muitas vezes procuramos encontrar ações que tragam valor acrescentado à organização, seja através da responsabilidade social ou não, mas é fundamental que existam outros rendimentos que procurem catapultar ou potenciar ou exponenciar a capacidade da organização ou das organizações, sejam as quais forem. Então, o estudo de casos da Associação Portuguesa de Rating partiu de uma recolha de informação que teve com base as entrevistas, a pesquisa, uma pesquisa apurada e uma análise documental. Sem isso não era possível fazer este estudo de caso, mas também e também se procedeu à elaboração de um questionário que teve em vista conhecer um pouco o que é a organização e perceber, através de um estudo que existe, um estudo académico que existe, se esta organização é ou não virtuosa. E então, por fim, fez-se um terceiro bloco da apreciação da estratégia organizacional para perceber o que é que os associados pensam da Associação Portuguesa de Rating em termos estratégicos. Não poderia, isto é um mapa daquela que é o mapa lógico, houve aqui grandes elucubrações mentais deste propósito, se era este o mapa ideal, se não era, mas de facto, atendendo à dimensão da organização e ao momento em que se encontra a organização, pensou-se que de facto este mapa seria mais do que suficiente para termos uma ideia do que é a organização. E então estabeleceu-se aqui este mapa, ou utilizou-se este mapa, e portanto o que tem, muito rapidamente, é um contexto, ou seja, onde estamos, os recursos que temos, as atividades e os resultados a curto, médio e longo prazo. É evidente que este mapa é uma procura, é aquilo que é utilizado como uma imagem rápida e esquemática da organização, portanto, procura ligar as atividades e, inclusivamente, também os participantes que se entrelaçam com as atividades, com as respectivas atividades. Mas este mapa seria absolutamente incipiente se não acrescentássemos indicadores, e também se fez. Portanto, criaram-se indicadores específicos para a Associação Portuguesa de Rating, de modo a poder avaliar os resultados da atividade. Agora, sendo um bocadinho mauzinho, este é o mapa. Este é o mapa que não se lê. E, portanto, eu achei que não devia colocar, era demasiado fastidioso. Mas pronto, mas este é de facto o mapa que resultou da Associação Portuguesa de Rating, o verdadeiro mapa. O outro era americano. E então achámos que devíamos partir dos núcleos, porque de facto os núcleos é uma peça, como eu já disse, essencial. Os coordenadores são essenciais para a Associação Portuguesa de Rating, mas infelizmente em 2013 só responderam, relativamente às atividades que tinham efetuado, só responderam 58,3% dos núcleos. Ou seja, falta o resto. Mas, mesmo assim, estes 58,3% estiveram presentes em 30, as suas atividades estiveram presentes em 39 localidades, fizeram 136 ações, 6,76 atividades por núcleo e 99 instituições envolvidas, 138 voluntários sem incluir a sede. Isto, eu diria que, se calhar, se nós, em vez de pensarmos em 58,3% dos núcleos que responderam, se tivéssemos pensado em 6%, quais eram os números que teríamos ali? Porque, assim, há uma grande discrepância de números entre os controladores, entre os núcleos. E, portanto, nesse sentido, se calhar, há núcleos que provavelmente poderiam ter, não sei que núcleos, não fiz essa análise, que núcleos é que não enviaram, mas eu diria que, a avaliar por alguns núcleos que lá estão, e por um número médio que se consegue calcular, eu diria que, se calhar, os números que estão aqui duplicavam, pelo menos, embora tenham respondido 58,3%.
Portanto, o que significa que a Associação Portuguesa de Reiki teve um papel fortíssimo em 2013, esteve presente em 39 localidades e estamos a falar em 99 instituições envolvidas e, portanto, certamente chegaríamos, se calhar com muita facilidade, a mais de 200 instituições. E eu acho que isto dá que pensar. Não posso deixar de dar os parabéns. Claro, esta parte é o resultante, e muitos de vós responderam ao questionário. Este é o tipo de relação que os respondentes tinham com a Associação Portuguesa de Reiki. Os órgãos sociais lá estavam todos, os voluntários, coordenadores e associados sem funções específicas, ou seja, aqueles que não têm uma relação direta ou melhor, uma atividade direta com os núcleos e, portanto, eventualmente não terão, ou terão, mas, enfim, eu pelo menos tive que os classificar em função dos números que tive e, portanto, bem ou mal, é o que foi o que transpareceu. O género. Estes quadros são grandes, mesmo com vocês, para se verem ao longe. O género, claramente o feminino. Preponderância do género feminino. Aqui, eu consultei também o Instituto Nacional de Estatística no inquérito ao voluntariado e, de facto, predomina também o género feminino no voluntariado. Porque é voluntários que somos todos nós, para além dos associados. Portanto, de alguma forma, somos todos voluntários. E, portanto, o género feminino está aqui em força. Parabéns às senhoras. Que o Estado Civil, embora os casados, e neste facto tenham representado 46%, verificamos que não podemos deixar de referir, e muito pelo contrário, porque tem preponderância os 3 outros itens dos divorciados, separados, viúvos e solteiros, mas de facto os elementos casados têm uma preponderância, enfim, em comparação com os restantes. De qualquer modo, também este dado coincide com o INE e, portanto, também estamos em linha com aquilo que é o voluntariado em termos nacionais. Aqui, este é propositado. Temos aqui uma linha de pessoas entre os 24 e os 84 anos. Portanto, eu acho que dá que pensar. Se nós olharmos para isto, dá que pensar. 24 e 84, há aqui uma distância muito grande. Portanto, temos aqui uma quantidade de faixas etárias que dá que pensar. Provavelmente também como é que nós temos que abordar estas coisas. Ou seja, nós, se apontarmos para a média de idades da Associação Portuguesa de Reiki, estamos a falar em 44 anos. Mas pronto, de qualquer modo, eu acho que era importante nós termos em conta estas idades para pensar bem se algumas das nossas ações ou algumas dos nossos pedidos, se de facto, em alguns casos, fazem sentido ou não, e se calhar era interessante nós termos essa leitura dentro dos núcleos. Que tipo de idade é que temos? Acho que era importante. O segundo bloco, que era que mede ou procura obter a percepção dos associados relativamente à virtuosidade da organização da Associação Portuguesa de Reiki, teve aqui um aspecto, o estudo é o estudo de Cunha, Reiki, Lopes e Sentil. Este estudo refere-se à virtuosidade da organização, embora tenha havido, ou embora haja vários outros estudos, nós optámos por este, por uma razão, porque a organização para a Associação Portuguesa de Reiki, do ponto de vista da análise que se fez em termos da revisão da literatura, é claramente uma organização orgânica. Porque é orgânica, porque é uma organização que respira. Ou seja, vocês dão inputs enfim, para a associação e a associação dá inputs para vós. E, portanto, este pulsar, este respirar do pulmão é claramente uma associação orgânica, porque de alguma forma se adapta às várias solicitações tanto dos núcleos como dos associados e, portanto, ou seja, não é uma associação que tem
não é estática, não funciona de uma forma esterilizada, está sempre em procura da melhor momento. E este slide, o que refere é que abaixo de 11 as organizações não são virtuosas. No caso, poderia ter uma pontuação máxima de 15. No caso da Associação Portuguesa de Reiki, na dimensão estudada, e portanto temos aqui o otimismo, a confiança, a compaixão, a integridade e o perdão, e aqui pareceu que, de facto, embora possa haver outras opiniões, mas pareceu que estes elementos são aqueles que mais fazem sentido na Associação Portuguesa de Reiki, alguns dos que mais fazem sentido na Associação Portuguesa de Reiki. Claramente aqui verificamos que estão perto de 15 e, portanto, estão perto da pontuação máxima e, portanto, pronto, sinal que os respondentes consideram inequivocamente que a Associação Portuguesa de Reiki é virtuosa. E o terceiro e último bloco de elaboração própria, o questionário de apreciação da estratégia organizacional, numa escala de Likert de 1 a 5, as respostas foram claramente próximas do máximo e, portanto, aqui considera-se que a associação está associada à melhoria social e, de facto, as ações da associação ultrapassam claramente os critérios económicos, ou seja, as pessoas ligam-se com a associação não exclusivamente numa perspectiva de obter algo, mas porque há ali uma relação entre a associação e os associados, claramente. E para além disso, veem a Associação Portuguesa de Reiki como uma vez que a sustentabilidade é um compromisso com o futuro, veem a Associação Portuguesa de Reiki, veem que a Associação Portuguesa de Reiki procura claramente a satisfação dos associados. Esta satisfação dos seus associados transcende a mera satisfação, isto é, ou seja, vai para além da pura e simples satisfação, vai, no fundo, o que se obtém da informação que o João e a Andréia constroem arduamente. De facto, é muito mais, aliás, há estudos que comprovam isso, procuram, com esta informação e com esta partilha que existe constante, é claramente um fortalecer das redes. E, portanto, aqui sente-se que há um fortalecimento da rede das pessoas, independentemente de uns concordarem ou não concordarem com algumas ações ou opiniões, mas isso não faz parte das relações e, portanto, todos nós temos isso em todo o lado, mas essa relação que temos do bom e do mal, desse equilíbrio do concordar e não concordar, mas não há dúvida que nós somos temos muita informação, temos códigos éticos que são fundamentais, temos práticas pensadas, temos, por exemplo, as partilhas de Reiki ou chá com Reiki que se promove, quer se queira, quer não, partilhas e chá com Reiki são claramente partilhas de informação e promovem claramente o estabelecimento de redes, o fortalecimento das redes de relações entre as pessoas. E, portanto, nesse sentido, há que dar importância a tudo isso que é feito, porque as pessoas, pelos vistos, valorizam isso. Pronto, aqui é a conclusão. Está ok. Chegado. Bom, a conclusão é muito sintetizada. E então eu sintetizo assim. A liderança é claramente, foi, tem sido e é claramente determinante na Associação Portuguesa de Reiki. Portanto, parabéns, João. Obrigado. Procura-se nas reuniões dos órgãos claramente o equilíbrio orçamental. Isso é uma questão praticamente assumida. E a Associação recebe a parte mais, a quantia monetária por bem, se quiser, dos donativos e das cotas, e, portanto, enfim, independentemente dos guias e dos workshops serem considerados, ou terem sido considerados donativos, neste caso, também dos eventos, que nós não podemos pensar que os eventos não custam dinheiro, ou seja, a nós não nos custam, mas isso é um proveito. Pronto, e se nós não tivermos que despender dinheiro, então isso é um proveito para a Associação. Pronto, e, portanto, também aqui temos que pensar que o facto de, muitas vezes, alguns eventos nós não temos que pagar e estarmos presentes
ao poder estar, a Associação poder estar presente em determinadas situações, é sinal que, de facto, apostam em nós, acreditam em nós e, portanto, não custa dinheiro. Relativamente à formação dos associados, este aqui considera-se que, em termos económicos, podemos considerar que a iniciativa, ou seja, a Associação Portuguesa de Reiki, é viável do ponto de vista económico. Mas, por causa da virtuosidade da organização, claramente a informação, partilha e capacitação. Este ponto é absolutamente crítico. E acho que há estudos que existem neste momento que vale a pena ler porque são realmente fortíssimos e de facto revelam a importância do trabalho do João que faz todos os dias. E estes já para não falar dos outros, mas a informação, a partilha, a capacitação e a virtuosidade da organização claramente fortalecem as redes, como já disse aqui mais do que uma vez, e para além disso, no caso da virtuosidade da organização, fortalece, ou melhor, é gerador de felicidade e de bem-estar. Portanto, as pessoas sentem-se bem. Ok, estão aqui, partilham, estão à vontade, fruem este espaço, têm a liberdade de poder escrever, concordam ou não concordam, o que é perfeitamente agradável e isso é importante para todos nós percebermos que estamos ou não estamos no caminho certo e, portanto, obrigado também a vocês por todo esse apoio que têm dado. As palmas foram para vocês. E, claro que os associados se identificam com a associação e, claro que, também é por aqui que eu acho que é importante nós pensar que a retenção dos voluntários e dos associados na Associação Portuguesa de Reiki, como em qualquer outra associação, tem tudo a ver com a informação, a partilha e a capacitação. Nós, de facto, na Associação Portuguesa de Reiki, e todos nós, estou a falar de nós, porque todos nós fazemos esse trabalho, vocês, junto dos vossos, das pessoas com quem estabelece a relação, mas o João também, através dessa sua intensidade de criar códigos, de ligações, de regulamentos, de pensar vários sobre as coisas, faz com que, de facto, esta retenção possa existir e que possam estar aqui cerca de 200 pessoas e que se tenham deslocados mais variados locais. Este é um mapa que, infelizmente, está desatualizado. Está para melhor. Mas pronto, de qualquer modo, eu quero-vos dar os parabéns porque esta é a economia social do reiki. É melhor o reiki na economia social. Perdão. Portanto, o reiki está na economia social, ou melhor, se quiser, está espalhado neste momento por Portugal e pelas ilhas e também para além das ilhas, mas também eu diria que certamente vamos precisar de polarizar ainda mais estes nossos coordenadores, que vão cada vez mais agarrando outros coordenadores e aumentando esta rede que todos nós temos vindo a trabalhar nós. E, portanto, enfim, a economia social está mais rica que o resto. Obrigado. João, quer dizer, os órgãos sociais, coordenadores, voluntários, etc, etc. Está bem? Portanto, é só isso.